Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste momento. Nós estamos mais uma vez aqui para ministrar uma lição da Palavra de Deus, que nós estamos utilizando o tema base para essas lições, ensinos para uma vida abençoada. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito abençoado e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai ministrar ao seu coração e vai abençoar a sua vida. O título da lição de hoje é Os propósitos de Deus para a sua vida. O texto bíblico básico que nós vamos estar utilizando se encontra em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos estar fazendo menção do versículo 1, 2, 17 ao 19, 21, 36, 38 e 39. Eu vou estar fazendo a leitura rápida desse texto e peço que você preste bastante atenção. Se quiser acompanhar também com a sua Bíblia, é muito importante. O texto começa dizendo assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e o que vendo e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então, dentro desse texto que nós citamos aqui, nós vamos falar acerca do assunto que nós vamos estar tratando aqui neste momento, que é, com certeza, os propósitos de Deus para a sua vida. Amados, na verdade, o Deus das Escrituras, ele é um Deus de propósitos. Todos os detalhes da criação, mesmo aqueles que são aparentemente insignificantes, foram chamados à existência com um propósito específico. Os planos do Senhor para nós, eles são muito maiores do que a nossa realização pessoal. E eles também se entrelaçam com o propósito dele para a vida de outras pessoas, ou seja, aqueles propósitos que o Senhor tem para nós, os planos que o Senhor tem para nós, são de abençoar a nossa vida e através disso também alcançar outras pessoas. Então, o que acontece? Olhando aqui pela vida do profeta Elias, a partir do posicionamento que ele adotou, nós vamos analisar aqui as atitudes que nós devemos tomar no sentido de alcançarmos os objetivos que nós traçamos para nós e também aqueles que foram estabelecidos por Deus. Seguindo aqui alguns exemplos de Elias, entendendo aqui algumas coisas importantes nesse texto, com certeza nós vamos aprender muito para podermos alcançar os planos de Deus para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar, quando Deus criou o homem, ele fez o quê? Um ser relacional e com propósitos estabelecidos.
O que é um ser relacional? De acordo com o novo dicionário Aurélio, o vocábulo relacional ele envolve relação ou relações determinadas. E o termo relacionamento refere-se o quê? A capacidade, em maior ou menor grau, de relacionar-se, de conviver ou comunicar-se com alguém. E está condicionado por uma série de atitudes que são essas recíprocas. Então, a fim de nós descobrirmos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos estabelecer uma íntima e profunda comunhão com Deus. Salmo 25:14 fala sobre isso e Números 12, versículos 7 e 8 na parte A também. Então essa é uma das muitas lições que o profeta Elias nos deixou aqui dentro desse texto. Vamos aprender sobre elas, mas também vamos aprender um pouco quem foi Elias. Depois de Moisés, no Antigo Testamento, nenhum outro profeta houve como Elias. O significado do seu nome quer dizer: o Senhor é o meu Deus. Ele foi referenciado aqui nas Escrituras como o Tisbita. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Esse era um adjetivo pátrio que remetia a um nativo da região ali de Tisbé, cidade de Naftali ou de Gileade. Elias, ele falava de Deus com bravura, em meio a todo aquele vácuo espiritual em que o reino do norte jazia nos dias do rei Acabe, de Acasias e de Jorão. Ele era um profeta por excelência. O seu ministério e o seu posicionamento contra o baalismo local alcançou os maiores círculos governamentais de todo Israel. Falando um pouco sobre Baal, na literatura cananeia, Baal ele é frequentemente associado à deusa da fertilidade, a Será, cujos ídolos são mencionados inúmeras vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 21, verso 7, a adoração às divindades pagãs envolvia uma série de automutilações, prostituições e sacrifícios de crianças. Isso é encontrado veemente ali no Velho Testamento. Sobre o reinado de Acabe ali nos tempos do profeta Elias. Acabe era filho de Onri, era casado com Jezabel, uma princesa fenícia, gentia, filha do rei Etibaal, lá da cidade de Sidom. O seu casamento foi resultado de uma aliança para fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Foi Jezabel quem levou os deuses fenícios para Israel, induzindo Acabe e todo o povo de Israel a adorar a cada um desses deuses. Lá em 1 Reis capítulo 21, versículo 25, fala sobre isso. Fortes indícios apontam para que o fato de que Jezabel teria sido uma alta sacerdotisa da deusa Aserá, a principal divindade feminina que, conforme se acreditava na época, era esposa de Baal. Se encontra isso também em 2 Reis 23, ali no versículo 4. A primeira avaliação de Acabe é a mesma que foi dada ao seu pai. Está lá em 1 Reis capítulo 16, versos 25 e 30. O ultrajante é que ele foi muito além de simplesmente combinar uma série de crenças. Acabe ele se tornou-se um adorador de Baal na sua plenitude. Você vai encontrar isso em 1 Reis 16, verso 31. E além disso, ele ergueu também ali um altar a Baal, um templo a Baal, e bem como também um poste ídolo. Você vai encontrar em 1 Reis 16, versículo 31 ao 33. Com essas ações, o filho de Onri, ele firmou o estabelecimento do baalismo como a religião oficial da nação de Israel, trazendo sobre Israel e sobre si um grande pecado perante Deus. Nós falamos sobre Elias, vamos falar um pouco também sobre o relacionamento que Elias tinha com o Senhor. Elias ele disse a Acabe certa vez o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Isso está registrado lá em
1 Reis capítulo 17, no verso 1. Como a crença cananeia dizia que somente Baal governava sobre o orvalho e sobre a chuva, o pronunciamento daquele grande homem de Deus foi um desafio imediato. Quem é verdadeiramente Deus? Baal ou o Senhor? Vamos ver em Deuteronômio 28, verso 12, 33, verso 28 também. Nesse texto que nós citamos, nós vemos aqui bem claro o íntimo e profundo relacionamento que esse grande profeta mantinha com Deus. A ordem natural dos fatos fica evidente nas palavras de Elias. Primeiro, precisamos aprofundar-nos no relacionamento com o Altíssimo para depois recebermos a autoridade espiritual. Elias teve autoridade para falar aquilo com Acabe, porque era um homem de íntimo e profundo relacionamento com Deus. O que diz lá em Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos manter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, pois só assim nós teremos autoridade espiritual para fazermos a obra de Deus. Elias, ele era um homem que obedecia a Deus e também a sua palavra. Os versículos iniciais de 1 Reis capítulo 17 revelam que Elias obedeceu à direção do Senhor. E retirando-se para junto do ribeiro de Querite, lá em 1 Reis 17, do 3 ao 6, o profeta ali permaneceu enquanto foi o propósito de Deus. Quando o riacho secou, o Senhor então ordenou que Elias partisse e fosse para Sarepta. Novamente, o profeta obedeceu e dirigiu-se para a cidade de Sarepta, atendendo à ordenança do Senhor. Sarepta ficava fora de Israel, na costa mediterrânea, entre as cidades fenícias de Tiro e de Sidom. 1 Reis 17, do versículo 7 ao 10, fala sobre isso. Entendendo o tempo para os propósitos de Deus. Nós entendemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Está registrado em Eclesiastes 3, verso 1. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Contudo, a gente sabe que é difícil uma tarefa de esperar por esse tempo determinado. Nós somos muito ansiosos e muito preocupados com relação a isso. O texto bíblico, ele nos faz saber o seguinte: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, 1 Reis 18, versículo 1, parte A. Portanto, as perguntas que precisamos responder são: onde esperar? Por que temos que esperar? Vamos ver. Onde esperar o cumprimento da promessa? Aonde nós devemos manter essa espera? Na verdade, nós não esperamos onde queremos. Veja o que diz o texto de 1 Reis 17, versículo 3, a parte A. Lá diz o seguinte: vai-te daqui. Pode ser que o modo de esperar a realização da promessa de Deus não seja o mesmo em que nós nos encontramos. É possível que o lugar de espera não tenha necessariamente a ver com a nossa posição geográfica. Quando o Senhor disse a Elias, vai-te daqui, ele estava dizendo, sai deste lugar, sai dessa condição. Muitas vezes Deus quer que nós esperemos o cumprimento da promessa, o tempo de Deus para a nossa vida, às vezes não em ambientes, em lugares que possam prejudicar a nossa confiança em Deus. Será que você está esperando em Deus na promessa no lugar certo? Será que você está esperando em Deus no ambiente correto? De repente, Deus está dizendo para você, como ele falou com Elias, vai-te daqui, porque Deus tem um lugar especial para que você possa aguardar a promessa de Deus. Por que nós devemos esperar o cumprimento da promessa? Por que Deus daria a Elias uma mensagem a ser pregada e depois permitiria que ele ficasse escondido? Não parece, mas existe uma lógica, uma razão. O lugar onde Deus nos oculta é um lugar de preparação e de provisão. Vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, 1 Reis 17, 3b.
Esconder-se significa retirar-se para um lugar secreto, evitar a presença de outros, de certa forma, isolar-se. Muitas vezes Deus quer que nos isolemos de muitas pessoas. Deus quer que nós fiquemos no recôndito da sua presença. O que Jesus disse acerca da oração? E quando orardes, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te ouvirá. Então, muitas vezes, Deus quer que nós nos isolemos, Deus quer que nós nos afastemos, nos dediquemos de uma forma mais especial à sua presença. Nos períodos de recolhimento, nós podemos viver momentos de intensa comunhão com o Senhor. Além disso, Deus também nos conduz ao isolamento para que nós possamos voltar-nos para nós mesmos, fazermos uma introspectiva da nossa vida, pensarmos, avaliarmos melhor como estamos na presença do Senhor. Contudo, como nós vamos ver mais adiante, o isolamento promovido por Deus para Elias foi um isolamento temporário. Vamos ver o propósito do Senhor e os seus múltiplos encadeamentos. Vimos aqui a profunda comunhão que Elias tinha com o Senhor, a sua obediência à palavra de Deus e a necessidade de aprendermos a esperar o tempo do eterno. Nesse momento, esse tópico que nós vamos analisar aqui, nós vamos estar analisando o propósito de Deus na vida de Elias, que teve início quando o profeta do Senhor afirmou que não choveria mais em Israel. E durante 3 anos e meio, cessou todo e qualquer tipo de chuva e de orvalho na terra governada pelo rei Acabe. Contudo, o tempo da escassez de chuva terminara e ambos precisariam encontrar-se novamente. O momento de romper o isolamento. É preciso manifestar-se, romper o isolamento, pois Deus tem como propósito entrelaçar as vidas que se abençoarão mutuamente por meio dos seus relacionamentos e objetivos. Somente Deus conhece o propósito para o qual nós nascemos e é Ele quem deverá cumprir cada um desses propósitos em nossas vidas. Então Elias havia passado um tempo de espera em um lugar isolado. Entretanto, passado aquele período, o Senhor o tirou daquela condição, pois tinha outro grande propósito para a vida daquele grande homem de Deus. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 1 e 2, na parte A. Os planos de Deus para a vida de Elias estavam entrelaçados aos do rei Acabe, que por sua vez estavam ligados aos de Obadias. Você vai ver isso lá em 1 Reis capítulo 18, no versículo 1 ao 13. E consequentemente aos propósitos do Senhor para Israel. Então, querido, entenda bem, sempre os propósitos e os planos de Deus, eles entrelaçam a nossa vida com vidas de outras pessoas. Outras pessoas são alcançadas através do plano que Deus tem para a sua vida. Pode alcançar a sua família, pode alcançar alguém no seu trabalho, pode alcançar amigos, enfim, Deus tem planos perfeitos que se entrelaçam com outras pessoas através das nossas vidas. Chega o momento de Elias apresentar-se a Acabe. O Senhor disse a Elias: vai-te e mostra-te a Acabe. 1 Reis capítulo 18, no versículo 1, a parte B. E o profeta, saindo do isolamento, obedeceu à voz do seu Senhor. Lá em 1 Reis 18, versículo 2, na parte A. No confronto com os profetas de Baal, Elias fez uma oração poderosa, uma oração com grande humildade, reconhecendo o poderio de Deus, e então o fogo de Deus consumiu o holocausto, demonstrando que só o Senhor era Deus em Israel. E em seguida, os profetas de Baal foram presos e exterminados pelo povo, mostrando para aquele povo ali que somente Deus tem o controle de toda a ação da natureza, tem o controle de tudo e de todas as coisas, e só o Senhor é Deus. Lembrando que honrando também o nome de Elias, que quer dizer o Senhor é Deus.
Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 40. Qual é a receita para cumprir os objetivos? Como nós vimos anteriormente nos tópicos que nós citamos aqui, o tempo do rei Acabe, o culto idólatra a Baal, tinha conseguido envolver quase toda a nação de Israel. Quando Elias travou o combate descrito lá em 1 Reis capítulo 18, ele estava lutando contra os profetas desse Deus, que eram protegidos por Acabe, rei de Israel, e a sua esposa, a terrível Jezabel. Esses profetas eram literalmente sustentados pela casa real. Vamos ver a seguir algumas atitudes adotadas por Elias que nos servem de inspiração. Primeira atitude de Elias, ele ficou atento. Aquele que atenta para os propósitos do Senhor, ele consegue contrariar as circunstâncias e transcender as leis dos homens. A essência da vida é entendermos o propósito do Senhor e procurarmos realizá-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo para os cristãos da cidade de Éfeso, ele enfatizou o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus faz com que o nosso propósito se entrelace com a vida de outras pessoas. Não existem projetos individuais, isolados e únicos. Os planos vão completando-se para que a vontade soberana e absoluta de Deus se manifeste na terra. Quando você começa a cumprir o seu propósito, Deus usa a você para que os objetivos de outros também sejam cumpridos. Israel, ele cocheava indeciso sobre quem seria o Deus verdadeiro, se Jeová ou Baal. Então Elias propôs o seguinte desafio àqueles profetas de Baal: façamos 2 altares, aqui, um para Baal e outro para Jeová, e veremos qual é o Deus verdadeiro. 1 Reis 18, do verso 21 ao 29. O confronto de Elias era com Baal, o principal deus dos cananeus, chamado também de Baal Semaim, que significa Senhor do céu. Ele seria um deus do sol, responsável pelo crescimento da lavoura, pelo aumento dos rebanhos e também pela fecundidade. Elias então compreendeu perfeitamente o propósito divino para a sua vida e contestou toda a lógica humana. O que ele fez ali naquele momento do desafio? Ele cavou uma espécie de valeta ao redor do altar e, surpreendentemente, mandou jogar 4 cântaros de água sobre o holocausto e sobre toda a lenha que ali estava. 1 Reis, capítulo 18, do verso 30 ao 35. E logo em seguida, Elias orou, clamando pela ação do Altíssimo e Poderoso Deus. Então o Senhor respondeu com fogo. Aí acabou tudo. O altar ficou totalmente destruído. 1 Reis 18, versículos 36 ao 39, mostrando assim, não somente para o rei Acabe, para todo Israel e para todos aqueles profetas idólatras, que só o Senhor tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Restaurando o altar. O altar do Senhor no Monte Carmelo estava totalmente em ruínas. 1 Reis 18, verso 30. O Carmelo fica ao norte de Israel e é, na verdade, uma série de montanhas que se estende junto ao litoral do Mar Mediterrâneo por cerca de mais de 20 quilômetros. Com a estiagem prolongada que estava acontecendo em todo Israel, o local outrora verdejante e com riachos estava totalmente seco. O texto bíblico afirma que Elias fez o quê? Ele restaurou o altar que estava destruído e, após realizar sacrifícios ao Senhor, clamou para que caísse fogo dos céus, consumindo todo o holocausto e fazendo com que o povo reconhecesse que só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, versículos 31 ao 39. Falando em restauração de altar,
Se nós queremos ver a ação de Deus na nossa vida, devemos restaurar nosso altar, a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida ao qual nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, para que possamos ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Entendendo o significado do altar. O altar é um lugar da presença e do encontro com Deus, onde Ele se revela e fala por intermédio dos seus profetas. O altar não é apenas uma construção humana, é onde a nossa vida é colocada como um sacrifício a Deus. No altar nós morremos para as nossas próprias convicções, nossas vontades, nossos desejos e nossas expectativas. Morremos para viver novamente para Deus. Devemos ter convicção. Depois de haver matado os profetas de Baal, 1 Reis 18, verso 40, Elias pediu que seu servo olhasse em direção ao mar para ver se conseguia ali identificar alguma chuva se aproximando, conforme havia dito a Acabe, em 1 Reis, capítulo 18, verso 40 ao 43. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. 1 Reis 18, versículo 44, na parte A. Quem conhece o propósito de Deus para a sua vida e se prontifica a assumir a direção que o Senhor dá, tem convicção fora do comum de que o torna uma pessoa persistente, perseverante, cheio de esperança e também alguém que não desiste do propósito de Deus para a sua vida. Foi assim com Elias, aconteceu assim com ele. Mesmo contrariando todas as leis da natureza, aquele grande homem de Deus confiou no Senhor, honrou o nome do Senhor em meio a uma nação idólatra, apóstata, e Deus honrou também a vida daquele grande homem de Deus. A conclusão que nós chegamos desse ensinamento acerca de Elias ali, da sua fé, do seu propósito com Deus, é o seguinte: que Deus tem um propósito para nós. Um dos aspectos mais surpreendentes da nossa existência é descobrir que há um objetivo pelo qual nós devemos viver. O fato de todo ser humano vir à Terra não é obra do acaso e nem um acidente. Viemos a este mundo para cumprir um propósito dado por Deus. E é algo que se torna mais importante ainda quando nós percebemos que Deus mesmo idealizou para nós. A mão do Senhor nos cobre quando temos intimidade com Ele, quando obedecemos a sua palavra e quando aprendemos a esperar o tempo dele. A direção de Deus está sobre a nossa vida quando nós acreditamos no propósito que Ele nos revela através da sua palavra. Quando temos a coragem e a audácia de profetizar aquilo que Ele ainda fará, com certeza Deus honrará tudo aquilo que nós fizermos em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe através desse ensinamento, que o Espírito de Deus venha renovar a sua vida, venha fortalecer a sua fé e que você seja, em meio a esse mundo tenebroso, mais um Elias que confiou no Senhor, que honrou o nome do Senhor e Deus moveu céus e terra, glorificou o seu nome na vida de Elias. Um grande abraço, até a próxima, fique na paz.